Eu vou confessar para vocês que eu tinha dois finais diferentes para o GP da Hungria, com o Lando vencendo, com o Piastri vencendo, e por pouco eu não pensei, nossa, eu preciso de um terceiro final, porque quase que o Piastri enche na traseira do Lando Norris no finalzinho da corrida. Mas mesmo assim, mesmo com uma corrida assim, com os dois postulantes ao título com estratégias diferentes, mesmo sendo companheiros de equipe, o que não é algo muito comum de se ver, teve muitas perguntas sobre vários outros assuntos, porque não faltou assunto nesse GP da Hungria. Muitas perguntas sobre Bortoleto, claro, que fez a sua melhor corrida na Fórmula 1 até aqui, o seu melhor resultado na Fórmula 1 até aqui, e muitas, inúmeras perguntas sobre o que aconteceu com o carro do Leclerc, o que está acontecendo com o Lewis Hamilton, também sobre o Rafa Câmara, campeão por antecipação da Fórmula 3, o que ele vai fazer no ano que vem, o que ele vai fazer no resto desse ano também, atualizações sobre Drogovic, Cadillac e também uma outra surpresa desse final de semana, a Aston Martin, de onde veio a Aston Martin. Isso que a gente tem no Ju Responde desse GP da Hungria. O Ju Responde é feito por vocês. Vocês mandam as respostas lá no meu Instagram, F1 Live. Então, My F1 Live, eu sei falar o nome do meu próprio Instagram. Depois da corrida, eu sempre abro uma caixinha de perguntas lá nos stories e vocês fiquem à vontade para mandarem, para me seguirem lá do My F1 Live e mandarem as perguntas, as que mais se repetem, eu respondo por aqui. Eu vou começar pelo Bortoleto. Eu achei muito curioso que muita gente lembrou do bolão dos jornalistas. Eu explico para quem não sabe do que eu estou falando, mas muitas perguntas falando: você já ganhou o bolão? Quem está ganhando o bolão? Porque tinha uma pergunta, é um bolão que eu fiz com os jornalistas que são mais chegados, a minha turma ali na sala de imprensa, eu a única brasileira, e eles, um pouco para tirar com a minha cara, foi mesmo, tá? Eles colocaram uma pergunta lá: quantos pontos o Bortoleto vai fazer? E aí alguns colocaram zero, alguns colocaram um, dois, quatro, eu coloquei 13. E riram da minha cara, 13 pontos, ela tá viajando e tal. E agora ele está com 14, então essa pergunta já é minha. Essa pergunta eu já ganhei, né? Porque vocês vão ter que. A gente não tem exatamente o estatuto do bolão para a gente saber como funcionam as regras, mas eu não vou dividir ponto com quem colocou zero. Como eu vou ser a que está mais próxima da pontuação dele, não importa quantos pontos ele fizer, eu acho que esse ponto vem para mim, certo? E lembrando que eu sou a única que coloquei Oscar Piastri como campeão do mundo, então pode ser que eu leve essa daí sozinha. Depois, quando chegar no final do ano, eu falo como é que foram os resultados. Até agora, na verdade, quem acertou uma resposta foi o Frank Mao, um jornalista chinês que cravou que o Colapinto ia estrear em Imola. Eu tinha colocado Holanda, errei feio nessa, eu tenho que falar quando eu erro também, né? Mas bom, eu vou atualizando vocês sobre o bolão. Inclusive, eu contei para o Gabriel depois da corrida sobre o bolão. Falei: ó, agora todo mundo errou. E aí ele: oh, esses jornalistas estão acreditando em mim, hein? Mas falou brincando assim, porque ele sabe que muito dessa pontuação baixa tinha a ver com a expectativa em relação a Sauber mesmo, né? Não era uma coisa pessoal em relação a ele. Então, obrigado. Eu achei legal o pessoal lembrando do bolão e vamos lá até o final, porque eu estou confiante que eu vou ganhar. Eu já ganhei uma vez porque eu acertei a corrida em que o Max Verstappen ia ganhar o campeonato de 2023. Outra resposta que eu dei, que era no Qatar ainda em outubro, o pessoal riu da minha cara, mas quem riu por último fui eu. Outra pergunta mais séria agora sobre o Gabriel, se ele está sendo falado no paddock, né? As pessoas perguntando também, tem outras equipes de olho. Volta e meia vem alguém e fala, não, porque ele vai voltar para a McLaren, porque o acordo é só um empréstimo com a McLaren. Não é, viu, gente? Ele não tem mais vínculo com a McLaren. A Audi não iria pegar um piloto emprestado, né? A Audi assinou com o Gabriel pensando, é esse cara aqui que vai ser o líder desse projeto quando o projeto já tiver menos embrionário do que ele vai estar agora, né? No momento, eles contam muito com a experiência do Nico Hülkenberg, mas quando o Nico resolver
se aposentar, eles já teriam formado o Gabriel Bortoleto para ser o líder desse projeto. Essa que é a ideia. Mas é claro que a gente sabe que eles vão dar um passo para trás antes de darem qualquer passo para frente. Eles vão estrear com o próprio motor no próximo ano, né? Então é muito normal que eles não estejam no mesmo patamar de agora. E também é normal que dentro desse contexto, se o Gabriel perceber que ele está interessando a outras equipes, que ele converse com outras equipes também, como qualquer piloto faria. No momento, eu não ouço nada assim de interesse de outras equipes. Eu sei que ele também não de momento, mas é um nome que está crescendo e a maneira como a temporada de outros estreantes está sendo bem cheia de altos e baixos, versus a maneira como a temporada dele está mostrando uma evolução que também tem corrida que não dá certo. Silverstone, por exemplo, nada deu certo, né? Mas ele está mostrando uma evolução bastante consistente e é claro que isso chama muito atenção, porque é isso o que qualquer equipe quer. Eles não querem um piloto que seja rápido um dia e que no outro dia não entenda porque ele foi rápido, então ele não entende porque as coisas não estão dando certo, né? Eles querem um piloto que vá construindo conhecimento, vai construindo a maneira de trabalhar ao redor da equipe, e isso o Gabriel tem feito muito bem. Eu fiz uma entrevista longuíssima, com meia hora, com o Jonathan Whitley, na quinta-feira, e logo antes eu tinha falado com o Gabriel e eu perguntei sobre isso, sobre essa evolução dele junto com a Audi, e se como que estava a cabeça dele sabendo que o ano que vem vai ser difícil. E aí ele falou: na Fórmula 1 a evolução não é linear. As coisas podem piorar e depois elas vão melhorar. É importante que você aprenda e entenda por que pioraram e tal. E eu aceito isso. E aí eu fui entrevistar o Jonathan Whitley e ele falou exatamente a mesma coisa. Eu falei: Jonathan, você está treinando bem o menino, porque ele realmente te escutou. Ele falou: tá vendo? É isso que eu estou falando para você. Ele escuta. E essa é uma qualidade bastante importante. Então, é uma boa impressão que ele está deixando justamente por isso, né? De ir aprendendo, de pé no chão, de não ficar deslumbrado. Você tem da impressão que eu fico é que quanto melhor o resultado, mais ele tenta se segurar nas entrevistas, mostrar tranquilidade com aquilo que está acontecendo com ele. E, bom, tem dado certo. Qual tem sido a maior dificuldade de adaptação do Hamilton na Ferrari? Essa é uma pergunta difícil e eu não estou dentro da Ferrari para te dar a resposta perfeita sobre isso. O que eu posso é, com todos os elementos que eu vou escutando ao longo do tempo, tentar entender o que está acontecendo lá dentro. Há várias dificuldades, mas eu acho que a dificuldade central é o fato que ele não consegue acertar o carro para um jeito que vai ser bom para ele pilotar o carro. Isso porque a Ferrari não quer que ele acerte o carro? Não. Esse carro da Ferrari tem um problema central que ele não pode ser usado do jeito que ele foi projetado para ser usado. Isso tem a ver muito com a questão da altura do carro, que é um problema desde dos testes. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui no Ju Responde. Chegou aquela suspensão da Bélgica e no treino livre eu já fiquei achando que a suspensão tinha alguma coisa ali que não estava funcionando como eles esperavam, porque eles chegaram com o carro bem baixo e tiveram que subir o carro rapidamente, porque o carro estava destruindo o assoalho. Depois tem uma corrida com Lift and Coast, que é a história da temporada da Ferrari. Lift and Coast, que é justamente para proteger o assoalho. E eu achei estranho, porque com acerto de chuva, isso não era para ser um problema, e foi um problema. Inclusive, eu estava achando que era combustível, porque eu estava pensando, não é possível, com suspensão nova, com acerto de chuva. Ainda assim, tem que fazer Lift and Coast. E aí a gente tem, nesse GP da Hungria, eu vou falar mais sobre isso quando eu responder sobre o Leclerc. Eles continuam tendo problemas, né? A suspensão, ainda, eles não conseguem trabalhar a suspensão de um jeito que ela resolva completamente esse problema.
Então, o que isso significa na prática? Os dois pilotos não conseguem acertar o carro do jeito que eles gostariam de. E aí entra toda a experiência do Leclerc de saber como driblar os problemas, e até o Hamilton falou sobre isso algumas vezes, que o acerto que o Leclerc usa é maluco, ou seja, é doideira, não faz sentido algum. E que ele estava tentando uma outra abordagem e que eles estavam chegando, convergindo em algumas corridas, mas que não era um caminho fácil. Nessa corrida da Hungria, o Hamilton mudou bastante o acerto dele ao longo do final de semana. E é claro que isso não ajuda na hora da classificação. Mesmo assim, chega na classificação, ele está bem perto do Leclerc. Até o Leclerc passa para o Q3 raspando e o Hamilton não passa. Mas como entra toda a frustração de todas as coisas que ele está tentando e que ele não consegue fazer virar ali dentro, aí ele dá aquelas declarações que foram surpreendentes, mesmo a gente já sabendo que o nível de frustração dele é gigantesco, né? Coisas que ele conseguia fazer, ele não consegue mais porque o equipamento que ele tem em mãos não permite que ele faça as coisas que ele costumava fazer. Então, é isso daí que vem a frustração dele. Quais são outras dificuldades? Trabalhar com as pessoas. Ele ainda não consegue tirar o máximo das pessoas que estão ao redor dele, e as pessoas que estão ao redor dele ainda não conseguem tirar o máximo dele. Então é diferente da situação do Leclerc nesse sentido. Então são as coisas que vão se somando, e aí ele deu aquela estourada no sábado. Algumas pessoas estavam falando, ele deu uma declaração para a Sky Sports e UK, da Inglaterra, no domingo, falando algumas coisas no background, então coisas, né, nos bastidores, elas não estão, e ele escolhe a pergunta, não estão ótimas. Daí não adianta a gente ficar querendo ler várias coisas disso, mas tá bastante claro que o carro não pode ser acertado da maneira ótima, da maneira otimizada. Então, tem coisas acontecendo nos bastidores que realmente impedem eles de tirarem todo o potencial que esse carro tem. Como, por exemplo, o que aconteceu com o carro do Leclerc. Então, eu vou para a próxima pergunta, acho que foi a pergunta que mais se repetiu, na verdade. O que a Ferrari fez no carro do Leclerc para ele perder rendimento depois da segunda parada? Tem a versão da Ferrari. Eu acho que tem uma junção de coisas aí, porque tem a explicação do George Russell, que chegou atrás do Leclerc e falou: esse carro tá alto. Tem a explicação da Ferrari falando: não, a gente sabe das coisas, nossos problemas com a altura do carro, mas tinha mais do que isso. É bem possível que não seja uma mentira de que tinha mais do que isso, porque ele passou a ser 1 segundo por volta mais lento, que eles acreditam que tinha alguma coisa quebrada no carro. Então, o que acontece? Leclerc está lá liderando a corrida e depois o Norris vai para frente por causa da estratégia. Depois eu vou entrar nessa questão da estratégia da McLaren para o Norris. E o Leclerc faz a sua segunda parada e volta muito mal. Volta, ele diz, o carro completamente sem aderência. Aí tem alguns rádios dele falando: vocês não estão me ouvindo e tal. Segundo a Ferrari, é uma questão de administração de energia, de onde usar energia, se é mais na reta, se é mais na curva, tal, que era uma configuração que ele estava mexendo durante a corrida. Então, que não seria em relação a isso. Mas uma coisa que a Ferrari já fez em outras corridas porque a tendência é que o carro vá andando mais próximo do solo à medida que a corrida vai terminando, porque os carros vão ficando mais rápidos, certo? E não é andar próximo do solo o tempo inteiro, é nas freadas. Então, o carro, a suspensão começa a ficar, como que eu falo, o suspension travel que está na minha cabeça, né? Mas aí acaba o carro descendo e subindo muito mais nas freadas do que ele estava no começo da corrida, porque o carro está mais rápido, porque ele está mais leve. E aí, para isso não causar uma outra desclassificação da Ferrari por
o uso excessivo da prancha de legalidade, que justamente vai ser o limite da altura do carro, eles pedem para os pilotos adotarem algumas estratégias. Então, o lift and coast, que se você não sabe do que eu estou falando aqui, é só voltar no vídeo da semana passada do GP da Bélgica, eu explico bastante sobre isso. Tem o lift and coast, tem a questão da pressão do pneu, que eles vão subindo a cada troca de pneu que eles fazem, eles vão subindo essa pressão, daí já sobe a altura do carro. Com mais pressão no pneu, você tem vários problemas. Tem um problema de aderência, porque você diminui o contato entre a borracha do pneu e o asfalto. Então você vai ter menos aderência. E essa era uma reclamação do Charles. Nossa, perdi completamente a aderência. Então tem um fator disso sim. Eles estavam fazendo. Tem coisa também que eles pedem para o piloto não atacar muito a zebra. Tem várias coisas que eles vão pedindo para os pilotos fazerem para não usar muito o assoalho. Então você tem esses elementos, e foi isso o que o Russell falou. Quando eu cheguei atrás do Leclerc ali, eu olhei o carro e falei, nossa, esse carro está bem alto. Eles devem estar com a pressão lá em cima do pneu. Ok, mas isso, 1 segundo por volta, talvez não seja só isso. Talvez tenha mais coisa aí e talvez um excesso, algum problema na suspensão, o jeito que os amortecedores estão funcionando, que talvez alguma coisa já tenha não quebrado, mas se desgastado, alguma coisa assim. Aí a gente entra no campo da especulação. Mas tudo indica que teve essa questão das coisas que a Ferrari faz para acabar não sendo desclassificada no final por causa da legalidade da prancha, mais alguma coisa. Se alguma coisa, esse é o mistério que fica aí para o mês de agosto, que você vai ver um monte de especulação sobre isso, mas lembra que é especulação. E o Piastri, hein? Falando em especulação. Ele tinha a opção de fazer uma parada igual o Lando, né? A estratégia de uma parada igual ao do Lando, ou a equipe impôs 2 paradas. Então, todos os cenários são conversados antes da corrida. E as equipes, não só a McLaren, outras equipes estavam falando a mesma coisa. Que estava muito perto entre 2 paradas e uma parada. E era um pouco melhor fazer 2 paradas, mas daí ia depender de onde você voltar depois que você parar. Porque é Bélgica não, é Hungria. Hungria, você precisa de um delta muito grande de tempo de volta entre 2 carros para a gente ter uma ultrapassagem. E mesmo com pneu novo, não é garantia que você vai ultrapassar. Então, se você estava pensando que você vai fazer uma corrida em que o seu ritmo é tão bom que você vai sumir lá na frente e que depois de 20 voltas, quando você for parar pela primeira vez, você vai evitar o trânsito de carros mais lentos, que é o caso da McLaren, por exemplo, era mais óbvio 2 paradas. Se você é o caso do Fernando Alonso, do Gabriel Bortoleto, que não vão ter esse ritmo para conseguir abrir tanta vantagem, é melhor esperar todo mundo parar e depois fazer só uma parada, que foi exatamente o que eles fizeram. Por isso que eles pararam lá pela volta 40, justamente para esperar todo mundo que ia fazer uma parada, fazer essa parada para não pegar nenhum trânsito. Foi isso que eles fizeram e com isso eles conseguem ficar atrás, conseguem ficar na frente do Max Verstappen, a Red Bull fazendo uma estratégia de equipe grande num dia de equipe média, né? Porque jogou ele no trânsito ali e depois lembra que ele ficou reclamando, né? Oh, eu tô no trânsito, essa estratégia não deu certo, né? Teria dado certo mais lá na frente. Porém, corrida do Norris. Os dois saem, o Piastri e o Norris saem para a corrida para fazer 2 paradas, ok? Porque a McLaren acha que 2 paradas é melhor do que uma parada. Aí, a grande sorte do Norris é que o Piastri não consegue o undercut em cima do Charles Leclerc na primeira parada dele. Esse momento da primeira parada dele eu achei um pouco estranho. A impressão que dá é que eles acham que a Ferrari está para parar e aí eles param o Piastri. Por que é estranho? O Piastri está a 2,5 segundos do Leclerc. Seria muito difícil ele conseguir o undercut e por isso que ele não conseguiu. E
E aí a parada dele acontece na volta, se não me engano, 19. E aí o que tá acontecendo com a corrida do Lando? O Lando tá grudado no George Russell nesse momento. Tá em quarto lugar, grudado no Russell. O que a Mercedes está olhando? A McLaren parou o Piastri. É sempre natural que o primeiro piloto, o piloto que está na frente na corrida, pare primeiro, certo? Então eles param o Piastri, a Mercedes fala, vou parar o George agora, porque isso vai bloquear qualquer tentativa de undercut do Lando. Então, se o George não tivesse parado na volta seguinte, então o George e o Leclerc param na mesma volta. Se o George não tivesse parado ali, o Lando teria parado e ele teria conseguido o undercut em cima do George, mas ele estaria na tática de duas paradas também. Por que isso não acontece? Porque a Mercedes para o Russell, a única solução para a McLaren é estender o stint do Lando Norris, deixando ele na pista. E aí, inicialmente, eles estendem falando para ele, ó, vamos só estender algumas voltas, porque eles ainda acreditam que a tática de duas paradas é a melhor. Acontece que aí entra o Lando. Ele começa a ter um ritmo muito bom e o pneu não acaba. E isso vai mudando a ideia da McLaren, que vai deixando ele na pista até que ele chega ali na volta 30, 31, aí dá para ele ir até o final. Então, respondendo à pergunta, isso não estava no horizonte do Piastri, porque para a McLaren inclusive demorou um tempo para se convencer de que mesmo para o Lando a estratégia de uma parada seria a melhor. Então isso não está no horizonte do Piastri. Tem uma comunicação com o Piastri e fala, tem alguns pilotos querendo ir até fazer uma parada só, porque eles estão ouvindo a comunicação de outros. Isso não é o Lando no momento, né? Tá falando de Alonso, de Bortoleto e tal. E aí o Piastri fala, não, eu acho que é muito. Porque também é outro... Estava numa corrida ali no trânsito com o Leclerc, isso vai mudar também, enfim. Ele não acreditou nisso, mas não foi dada a opção para o Piastri fazer isso, mas também era um momento em que a McLaren não achava que isso era o melhor. Só estava avisando ele de que outros pilotos estavam tentando isso. Aí chega na hora da segunda parada do Piastri, eles fazem um dummy com a Ferrari, né? Eles falam, entre agora para fazer o undercut no Leclerc, só para chamar a Ferrari para o box, a Ferrari vai lá e vai para o box. E isso no código deles quer dizer, faça o contrário do que o Leclerc fizer. Então, se ele entrar, você não entra. Então, o Leclerc entra, ele não entra, o Piastri não entra. E aí, a corrida do Piastri, segundo o André Stella falou pra gente depois da corrida, naquele momento ela passa a ser com o Lando, porque eles começam a ver como que a gente vai dar a melhor possibilidade para o Piastri retomar essa posição, com quantas voltas, porque é sempre complicado isso, né? Escolher o momento exato de quando fazer essa segunda parada, porque você precisa dar um pneu bom o suficiente para ele atacar no final. Então você não pode parar com muitas voltas para o final, mas também se você esperar muito para parar, ele não tem tempo para chegar no Lando. Então eles foram tentando otimizar essa conta para chegar no final e o Piastri ter a chance de atacar. No final das contas, ele teve uma meia chance, né? Porque estava bastante longe ainda. E ele tentou, foi aquele lance ali na volta 69 de 70, que quase acabou em lágrimas, né? Mas acabou dando certo para a McLaren. E aí a minha pergunta para o André Stella depois da corrida foi o seguinte: já é a segunda corrida seguida que vocês dão estratégias diferentes e potencialmente uma estratégia melhor para o piloto que está atrás. Isso não é perigoso? Vocês vão continuar fazendo isso até o final da temporada? E o André Stella disse sim, é assim que a McLaren corre e a gente tem segurança de que os pilotos estão entendendo muito bem o que a gente quer fazendo esse tipo de disputa. Então, bom pra gente, já que a gente vai ter uma disputa dentro da própria equipe, que eles estão dispostos realmente a dar dar estratégias diferentes, correndo o risco da estratégia do piloto que está atrás ser melhor. Isso me lembra a época da Mercedes, que acontecia isso entre o Rosberg e o Hamilton,
Não deu muito certo. Vamos ver se o André Stella consegue gerenciar melhor isso. A Aston Martin achou um acerto ou essa corrida é um caso isolado? Claro que se a gente pensar há uma semana, a Aston Martin estava lá no fundão, né? Estavam os últimos colocados. Mas a Aston Martin, da mesma forma que a Sauber tem um antes e depois daquele assoalho de Barcelona, a Aston Martin tem um antes e depois do assoalho de Imola. E aí eles estavam numa posição de pegar um pontinho aqui ou ali, né? Tá tudo muito apertado naquela região do grid, né? Então depende muito da pista. Mas eles estavam numa boa posição e caíram muito na Bélgica. A parte curiosa, e depois subiram na Hungria. O fator pista é muito importante para eles na Hungria, por uma série de fatores, um monte de curvas de média velocidade, um monte de ponto de tração, não tem muita reta, eles têm muito arrasto no carro, então quando tem muita reta é mais complicado para eles. Então tem vários fatores que ajudam a Aston Martin nessa pista. Mas tem a coisa curiosa de tudo isso, é os requintes de crueldade do que está acontecendo com a Aston Martin, porque eles resolveram para a Bélgica usar o assoalho de antes de Imola, que era para porque eles entendiam que o assoalho de antes, o velho, se adaptaria melhor às necessidades da pista da Bélgica e não deu certo. Mas eles ficaram ainda com uma dúvida e no FP1 eles testaram o novo e o velho. Inclusive quem estava testando o velho era o Felipe Drugovich que estava no carro. E aí, com base nos dados que eles coletaram ali, eles decidiram ir lá e correr com o velho. E agora o velho deu muito certo. Né? É o velho, mas não o carro inteiro velho. Né? São todas as atualizações, principalmente a asa dianteira nova deles, juntando com o assoalho velho. E para essa pista deu certo. Então acho que vai ter mais dor de cabeça aí para Aston Martin. Por que eu falo que é requintes de crueldade? Porque em várias etapas do ano passado, do ano retrasado, aconteceu que eles corriam com o Frankenstein, era a peça do começo do ano, com a peça do meio do ano e tal, para tentar entender qual que é o melhor conjunto para eles. Sobre o Rafa Câmara, quais as expectativas para o próximo ano e se ele corre a Fórmula 2 ainda nesse ano? Não está decidido, então a intenção é que ele corra a Baku, Qatar e Abu Dhabi, então depois que acabar o campeonato da Fórmula 3. E a intenção é que ele corra na Invicta no ano que vem. Mas ainda não está fechado nem com a Invicta, com a Virtuose, e também não está fechado que ele vai correr em alguma equipe nesse ano ainda. Porque precisa ver onde vai ter vaga. Nos últimos anos, o que tem acontecido é que a grana de vários pilotos na Fórmula 2 acaba na época ali do GP de Baku, do Azerbaijão, e começa a ter um monte de troca, né? Se não é ali, é na corrida do Qatar. Então, muito possivelmente vai ter uma vaga para ele, mas ainda não está decidido. O Rafa, fazendo um comentário rápido, né? É um piloto que ele foi seguro pela academia da Ferrari lá na Freca, quando ele perdeu o campeonato para o Antonelli, final de 2023, certo? E a partir desse momento, ele ficou com a obrigação de ganhar tudo o que viesse pela frente dele. E foi isso que ele fez. Ganhou Freca no ano seguinte e ganhou a Fórmula 3 como estreante. Ele é um estreante com uma bagagem boa e isso se fez notar por uma campanha incrível que ele teve na Fórmula 3. Então ele chega na Fórmula 2 também com esse peso, que é para descontar o fato de que ele tem a mesma idade do Gabriel Bortoleto, por exemplo. Né? Para descontar isso, mais ou menos a mesma idade, né? Acho que 6 meses mais novo. Essa que é uma vantagem para ele agora, mas desvantagem pensando na carreira. Se ele fizer toda essa fase rapidinho, tá igualado o jogo. Então essa é a responsabilidade dele e por isso que ele estava muito, mas muito aliviado depois desse título. Ele estava falando, vocês podem falar o que vocês quiserem agora, que agora eu não tô nem aí, só quero saber de relaxar, curtir com a minha família, comer um churrasco no Brasil e depois eu penso em passar por tudo isso, por toda essa pressão de novo no ano que vem.
E o comentário vai ser rapidinho sobre a Cadillac e o Drugo. Atualiza a situação do Drugo. Pérez voltou a ter preferência, o Bottas está garantido. A resposta curta e sincera é que eu não sei. A resposta mais completa é que aparentemente ninguém sabe. Aconteceu uma reunião na Cadillac na terça-feira passada e era com board, com GM, com o pessoal da equipe de corrida também, em que eles iriam discutir uma série de coisas, era uma lista enorme. E uma das coisas dessa lista era o direcionamento em relação aos pilotos, que é isso que ninguém sabe. E até mesmo o pessoal no entorno do Bottas estava falando que a gente não ouviu mais nada depois disso, né? O Bottas que estaria mais perto porque ele teria já discutido detalhes do contrato dele. Eu quero lembrar que o Bottas, no ano passado, em setembro, já tinha discutido e fechado detalhes do contrato dele com a Sauber, tá? Então, uma coisa é você fechar detalhes, uma coisa é você colocar a sua assinatura no papel. Mas, de qualquer forma, nem o Bottas estaria sabendo de qual teria sido essa decisão e qual que é a decisão que eles têm que tomar. Se vai por um caminho de experiência ou se vai para um caminho de experiência e juventude. Indo para um caminho de experiência e juventude, o Felipe tem boas chances, sim. O que eu escutei nesse final de semana é que a coisa com o Felipe estava bem quente há umas semanas e hoje não está tão quente, mas também está nesse momento justamente de entender para que lado eles vão. Experiência é com o Pérez. E eu confirmei também nesse final de semana que o Pérez está sim interessado. Eu achava que ele estaria mais interessado na Alpine, parece que a Alpine não quer saber do Sérgio Pérez, então a única opção realista para ele voltar para o grid é a Cadillac, então ele volta forte para negociar com a Cadillac. Depende, então, do que o pessoal do board, o pessoal da equipe vai escolher. Do lado positivo pro Drugo, e isso assim, é análise da minha cabeça, não é uma informação. Você vê o que está acontecendo na Haas com o Oliver Bergman tornando a vida do Ocon difícil. O que está acontecendo com o Bortoleto e o Nico Hülkenberg na Sauber. Existe um valor de você fazer essa mescla de juventude e experiência, né? Porque se espera que a Cadillac chegue muito atrás. A gente está falando assim de 1 segundo por volta atrás, assim, que o começo seja muito difícil. E você imagina colocar dois pilotos que já muito rodados, talvez vire uma bola de neve ali negativa para a equipe, né? Talvez tendo alguém querendo muito mostrar serviço, talvez seja interessante para a equipe. Mas eu não estou no board da GM e vamos ver o que eles decidiram. Bom, esse foi o Ju Responde do GP da Hungria. Agora vai dar tempo até de vocês ficarem com saudade de mim. Vou ficar com saudade de vocês até a próxima corrida no GP da Holanda. Descansem um pouco, curtem os seus finais de semana e depois a gente se encontra depois da corrida de Zandvoort. Até mais!